Olá, esse é o Marketing em 20 Minutos. Eu sou a Ana Elisa Souza. Eu sou o Fábio Bandeira de Mello. E hoje nós vamos te ensinar, ou te orientar em como encontrar o tom de voz para sua marca, para sua empresa ou para você. Você vai aprender se você tem que falar mais grave ou você tem que falar mais fino. Não, gente, não é isso. Não é isso, não. Tá? Mas é importante a gente falar de algo que é fundamental. É pensar em características que vão representar a tua identidade como marca. Seja você um profissional, seja você buscando essa identidade da empresa. Nossa, eu dou muita aula disso, sabia? Principalmente corporativo, né? Para o Sebrae, para o Senai, para alguns outros cursos corporativos. E a galera sempre pira nesse assunto. É muito legal, até porque ele puxa vários gatilhos e de vários outros episódios que a gente já gravou. Inclusive, o último que a gente gravou foi sobre gatilho mental, sobre CTA. Tudo isso tem link um com o outro, né? Então, o que é tom de voz, né? O tom de voz é a maneira como você vai escolher se comunicar com o seu público, né? É isso. Enfim, não tem muito firula. É escolher qual palavra usar, quais termos usar, qual emoji usar. Tudo isso entra dentro. Se vai usar, né? Exatamente. A gente lá na Up, né? Na Up Brand, que é a nossa empresa que está por trás do podcast, né? A gente tem como chama isso? Brand Book, né? Uhum. Que é o livro da nossa marca. E lá a gente definiu qual é o tom de voz da Up. Lá a gente fala como, Fábio? A gente fala... Na verdade, a gente faz o tom de voz de todas as marcas que a gente atende, né? Exato. Todas elas passam por isso porque a gente entende como um passo muito importante. É tipo assim, quando você quer começar dentro do digital... Primeira coisa, você tem que pensar no planejamento, você tem que pensar no seu público-alvo, você tem que começar a entender algumas características, quais são os canais que vão ser mais apropriados. E para a gente, o pensamento do tom de voz ele está nesse momento. Na sua linha editorial também, Sim. né? E o tom de voz ele está nesse momento. É identificar o que faz sentido para você. Porque tem marcas que querem ser a lá Netflix, a lá Nubank, fazer uma quebra de ruptura, ou o Magazine Luiza, né, que utiliza a Lu de uma forma mais, uma comunicação mais direta, como se fosse pessoal mesmo, ou com muitos emojis, ou mais escrachado, né? E tem marcas que vão buscar uma linguagem, uma forma de falar um pouco mais formal. E essa linguagem mais formal, você vai... Qual que é o certo e qual que é errado? Depende. Eita, adorei essa resposta. Adoro. Adoro. Porque vai depender de muitas coisas, né? Qual vai ser o tom, a linguagem que você vai utilizar, quais canais você... Mas calma, vai depender... Primeiro, são várias coisas que influenciam, Sim. tá? Mas o que influencia mais é a maneira que você deseja que a sua marca quer gerar. Exato. Porque o que acontece? Quando a gente vai falar, por exemplo, por conta isso depende do meu público e tal... Não, a gente tem marcas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em desodorante, tá? A gente tem aquele desodorante, fugiu o desodorante Rexona? Tem um Rexona, que tem uma comunicação neutra, e a gente tem aquele do macho, não sei o quê, qual que é o mesmo nome? Old. O Old Spice, que tem uma comunicação completamente diferente e é o mesmo segmento, né? Se a gente super bem-humorado, né? É mais descontraído, né? É completamente a forma de se comunicar. Né? Então, a gente tem, por exemplo... Às vezes o mesmo segmento, né? Exato. Adegas de vinho que tem o mesmo. Então, às vezes, não é o público-alvo, mas é a forma como que você quer se expressar. Né? Então, você pode, por exemplo, ser um corretor de imóveis e você pode, dentro desse corretor de imóveis, ter uma comunicação muito mais séria, muito mais formal apresentando, ou você pode criar um mecanismo completamente na forma de falar. Você ser uma funerária que trabalha com humor ou não trabalha com humor. Tudo... Funerária vai com Deus. Né? Então, a sua morte é a nossa alegria. Eu estava assistindo um vídeo recente de uma funerária, por isso que veio na minha cabeça, que é ele falando, se você... se você arrumou ou está saindo com uma mulher casada, esse aqui é para você. Super aconchegado, super acomodado e tal. Então, ele trouxe do humor para chamar a atenção dentro desse sentido. Sim. Então, o tom de voz é isso. O que eu quero? Né? Qual é a forma que eu quero me expressar? E acaba contribuindo bastante. A gente pode, daqui a pouco, falar de característica, mas
passar a bola para você. É muito interessante, porque pode e vai mudar drasticamente de uma marca para outra dentro do mesmo segmento. É isso que é muito interessante. E como o Fábio falou, às vezes vai depender muito de como você... Às vezes não, né? Como o Fábio falou, principalmente de como você quer se mostrar para o seu público, mas também tem alguns outros requisitos que a gente tem que pensar para a gente usar o nosso... para a gente definir o nosso tom de voz. Um deles é o público-alvo, né? A gente sempre fala do público aqui, né? Não só como... E aí entra nisso, né? O como eu quero que o meu público-alvo me veja. Exato, né? é porque você tem que adaptar a sua comunicação, o seu tom de voz de acordo com o público. Então, você definiu o teu tom, mas o teu público é identificar como que ele vai se expressar da melhor maneira possível. Tem um caso também, esqueci o nome agora de um influenciador, talvez alguns de vocês lembrem quando eu for falar, que ele é um chefe de cozinha, e esse chefe, ele tem... É muito bom. Eu acho que eu sei quem é que você está falando. Ele tem uma forma mais agressiva de cozinhar, né? Então, ele joga comida, ele faz não sei o quê, ele não fala exatamente qual é a receita, ele fala, joga um brown, joga não sei o quê, e aí tem uma hora que quem está filmando, ele fala, deixa eu provar, e ele bate na mão da pessoa, tira a mão daqui, aí a câmera vai mexendo para um lado, vai mexendo para o outro. É super engraçado. E aí o que acontece? Tem muita gente que chega e diz assim, eu até gosto das suas receitas, mas você é muito agressivo na cozinha, você precisa tratar a comida com carinho, né? E uma de várias, né? Ele fez carinho. E aí o que acontece? Não, aí o que acontece? O próprio público faz a defesa dele, fala assim, se você não está gostando, vai assistir Ana Maria. Aqui é assim mesmo. aí o outro, eu só estou pelo tapa, né? E tal. Então, ele desenvolveu um tom de voz, que eu não estou dizendo se é certo ou errado, tá? Mas que, de certa forma, agrada uma parcela de público que começa a procurar ele, e hoje ele é um influenciador dentro dessa área. Tá? Então, o ponto, só fugiu o nome, depois a gente... Eu também não lembro o nome faz o resgate aí desse nome ali para trazer essa referência. Então, é isso. De vários segmentos, você pode criar essa característica, mas, claro, vai falar do seu assunto. Quando você traz o público-alvo, você precisa adaptar o seu texto para falar desse assunto. Exatamente. Principalmente, um exemplo que a gente sempre traz aqui de um cliente nosso VIP, né? Aliás, todos os nossos clientes são VIPs, né? A gente trata com carinho todos eles. Mas eu digo VIP porque é um cliente famoso, né? Que é o Alcimar Monteiro. E a gente definiu o tom de voz dele. Foi muito fácil definir o tom de voz do Alcimar, porque ele é um cara já famoso, com muitos anos de carreira, né? Ele completou, ou vai completar ano que vem, se eu não me engano, 40 anos de carreira. Então, assim, ele tem já o estilo dele. E ele peita o estilo dele. O chapéuzão branco, a blusona branca, é o estilo dele, né? E ele fala do Nordeste. Então, eu não vou usar um tom de voz do Alcimar falando, sei lá, alguma coisa, alguma gíria de rap. Não vou, porque ele é do forró. E ele é do forró, que ele odeia, inclusive, essa palavra, raiz, porque ele falou que todo forró é raiz. Mas ele é do forró das antigas. Então, eu não vou usar tecladinho, porque ele não é muito adepto ao teclado no forró, por exemplo, um íconezinho de forró, de teclado, né? Eu vou usar uma sanfona, né? Então, até para definir quais emojis, se vai usar o emoji, se vai usar a gíria, se não vai usar a gíria, é tudo nesse momento da definição do tom de voz. Isso é legal você falar o tom de voz, e você citou a questão do chapéu dele e tudo mais, porque o tom de voz também é a forma como que a gente se veste, é como que a gente se apresenta. Eu quero passar uma segurança e uma formalidade para o meu cliente porque eu sou um escritório de contabilidade, eu sou um advogado, eu sou e tal, e eu quero ficar de terno e gravata. Ok, não tem problema nenhum. Então, peita isso, né? Não, eu quero mostrar que a advocacia ou a contabilidade ela precisa ser uma coisa mais dinâmica. Quero estar com uma blusinha preta básica, sem ser polo, simples e tal. Ok também, né? Mas a gente refletir sobre esses elementos é muito importante para a gente criar uma característica para a nossa marca. O que acontece muito em sala de aula, eu já me deparei muito com isso, fala assim, olha, professor, eu
eu queria usar uma comunicação mais leve, mais engraçada, mas eu não me sinto engraçado. Então eu não sei como fazer isso, né? Já em várias aulas já aconteceram isso. Eu falo, olha, o primeiro ponto que a gente precisa é gerar uma consciência da gente do que a gente quer. É sair... Porque quando a gente está falando de tom de voz, a grande maioria não tem essa reflexão de parar para pensar isso. Exato. Ele só faz. Né? E a partir do momento que a gente começa a parar, o que eu quero para minha marca? Eu quero transmitir o quê? Com que tipo de roupa? Eu quero transmitir o quê na forma que eu falo? Eu quero ser mais neutro, eu quero ser mais leve, eu quero ser mais escrachado, eu quero polemizar, ser mais agressivo, não, eu quero ser o carismático, enfim. São características, personalidades que a gente precisa imprimir nesse nosso tom de voz. Então, se você quiser montar, pensa em várias personalidades, características e começa a refletir no que isso é interessante. E aí o ponto que eu queria chegar, Ana, em relação a esse ponto que as pessoas falam comigo, mas eu queria fazer, primeiro, gera consciência. A partir do momento que você gera consciência e do que você quer fazer, você vai começar a produzir materiais, você vai começar a se vestir buscando se apropriar disso. Sim. Quer dizer que vai fazer isso de primeira? Não. Quando eu disse de peitar, é isso, né? É você tomar consciência do qual é o seu objetivo naquilo, né? E peitar, e buscar isso, né? E buscar. E aí... Treinar. E aí você vai implementando aos poucos. Testar, porque né? às vezes, mas eu não consigo ser engraçado. Vai aos poucos, vai devagarzinho. Ninguém começa no topo. Todo mundo, toda essa galera que você fala assim, caramba, que comunicação linda e maravilhosa. Toda vez que você vai para ouvir a história dele, ele fala, cara, meu primeiro vídeo foi essa porcaria aqui. No segundo, né, a gente acabou de fazer um evento, né, a gente era ficou responsável por um evento gigante, inclusive para o Sebrae Ceará, e a gente trouxe a influenciadora Mari Maria, né, que é empresária, influenciadora, talvez alguns de vocês conheçam. Ou acredito que muita gente conhece, né? E ela comentando sobre o primeiro vídeo dela, ali, né? Aquele vídeo todo meio sem sal e tal, mas foi o primeiro pontapé para a partir daí ela ir desenvolvendo toda essa influência. E hoje tem mais de 20 milhões de seguidores juntando todas as redes, né? Então, é um ponto bastante relevante a gente entender que não vai ser da primeiro momento. Vai ser um processo de evolução. Como a gente sempre fala aqui, né? A importância do planejamento, né? Você vai sentar, vai ver, é isso que eu quero. E aí, a partir disso, você vai buscando, né? Foi interessante o Fábio trazer a história da influenciadora, né? Da Mari Maria, porque eu ia falar exatamente isso. A gente não está inventando a roda, gente. Influenciadores fazem isso. Existe uma profissão, não sei se vocês conhecem, que se chama visagista, que ela trabalha basicamente com imagem. O visagismo, na verdade, ele trabalha... tem visagismo desde da arquitetura, engenharia, até oh, meu Deus, no visual pessoal das pessoas, né? Quer dizer, alinhamento e tal. E essa profissão, ela faz você, através de um corte de cabelo, através de uma roupa que você vai vestir, através do tipo de maquiagem que você vai usar, transmitir alguma coisa. Então, assim, tem cabeleireira visagista. Então, um corte de cabelo, eu quero mostrar, transmitir que eu estou num momento mais sério da minha vida, que eu estou num momento de mudança. Existe um estilo de corte de cabelo que vai transmitir isso. Então, assim, até isso, se você quiser começar a pensar, estudar, pesquisar, vai te ajudar a montar o seu tom de voz e a maneira que você vai se comunicar nas suas redes sociais. Eu estou tão preocupado e acho que é importante dizer, mas o tom de voz, você falou ali da Mari Maria, está falando de visagismo, então a gente está falando de coisa pessoal. Não, a gente está falando também de marca, empresa. Exato. A gente está fazendo, como eu falei, a gente faz isso para todas as empresas, tá? Todas elas, a Up Branding tem o seu tom de voz, tem a sua forma de se expressar, e aí a gente está fazendo um trabalho recente, inclusive até para um escritório de contabilidade, que a gente está trabalhando, eles estão aumentando, criando várias franquias a nível Brasil e tal, no Sul, no Nordeste e tudo mais. E uma das preocupações é que, independente do local onde estejam, existe uma mesma comunicação, uma mesma forma de falar. Isso nos ajuda até na cultura. Cultura da empresa, ter um tom de voz ajuda as pessoas a entenderem como que a empresa se expressa e como que a empresa quer que, de certa forma, a sua equipe se expresse. Então, sim,
Busque entender essas diretrizes claras, busque pensar e refletir sobre essas características que são importantes, mesmo que você não faça isso agora, mesmo que você tenha dificuldade de fazer, tá? E vai buscando aos poucos, que eu tenho certeza que isso dá certo. Lembra da persona? Dá para você criar uma persona para a sua empresa. Lá na UP, a gente tem os uppers. Os uppers são os funcionários, né, os colaboradores da UP. Então, os uppers, eles têm uma definição de como se comportar. A gente é mais descontraído, a gente é mais, né, brincalhão e tal. E depende também de como a sua empresa vai se comportar internamente, como essa empresa vai se comportar externamente. Então, tem tudo isso, perpassa pelo tom de voz. Não é isso, Fábio? É sim, é verdade. Então, é uma reflexão que precisa ser feita com antecedência para que as coisas deem certo. E o que a gente pode refletir para definir o nosso tom de voz, né? Pense, lembra daquela definição que a gente sempre faz para colocar em site? Missão, visão, valores. Começa por aí, pense qual é a sua missão, qual é o seu valor, quais os seus objetivos, né? Pense em quem você é, quem você já foi, quem você quer se tornar. Né? Então, pense tudo isso na hora de você definir o seu tom de voz. Pense também no seu público, pense no seu segmento, né? No mercado que você está inserido. E é um exercício muito legal. Tá? É um exercício muito legal. Entrar, identificar várias características pessoais mesmo, como pessoa, né? E buscar identificar como que você quer que a sua empresa ela gere. O que eu gosto de falar do tom de voz é o seguinte: a grande maioria das empresas querem bombar, elas querem mais seguidores, elas querem vender mais, elas querem mais engajamento e tal, e eu gosto de dizer que existem 3 coluninhas aí, quando a gente está falando de tom de voz. Uma coluna, por exemplo, do engraçado, do neutro, do sério, do e tal, tal e tal. Então, assim, são 3 colunas, onde vai do escrachado a um perfil mais sisudo, né, mais corporativo, né, e tal. E tem a coluna do meio. Não quer dizer, vou pegar mais um influenciador aí, o Tirulipa. Tá? O Tirulipa, quando você vai seguir o Tirulipa, que é de humor, já começou a rir, né? É isso, né? O Tirulipa, você já é uma pessoa engraçada. Só o nome dele já você segue ele porque você busca ser engraçado. Mas isso não impede ele fazer um vídeo sério e falar sério, tá? Então, quando a gente está falando de tom de voz, uma dúvida comum, mas aí eu preciso sempre falar daquela maneira? Não. Você pode mudar, você pode oscilar dependendo da temática que você quer transmitir. Entretanto, as pessoas vão começar a te seguir por conta disso. Então, é importante entender que sim, você pode oscilar nesse tom de voz, mas sim, é importante você identificar que é necessário criar uma diretriz para as pessoas começarem a reconhecer, e isso ajuda a gerar autoridade no assunto, ajuda a gerar engajamento, ajuda a gerar interesse genuíno do público. Criação de personalidade, né? Isso. Interesse genuíno do público para poder te seguir. Né? O Tirulipa, só porque ele é engraçado, ele não vai contar o que o pai dele morreu nas redes sociais dele. Não diga isso que piada. O Tiririca morreu, não, porque, pelo amor de Deus. Então não tem jeito, não precisa ser o tempo todo assim. Eu lembrei, tá chegando ao fim, né, Fábio? Já tava suspirando aí para... Então, 1 minuto, eu só queria dar mais um exemplinho rapidinho de tom de voz falar. Que até... Eu também. Por isso que jornalistas. Por isso que a gente tem um podcast. Um exemplo até assim, para igrejas, por exemplo. Né? Se você aí é um pastor, sei lá, um padre, quer investir nas redes sociais da sua comunidade de fé ou um centro, né, espírita, enfim. Existe tom de voz até para isso. Eu dou um exemplo da minha igreja, né, a minha comunidade de fé, Igreja Metodista. Eu, desde criança, sou metodista. E a Igreja Metodista, ela é uma igreja tradicional e histórica, né, e ela tem sedes no Brasil inteiro. E eu fui da Igreja Metodista em Belo Horizonte, da Igreja Metodista lá em Santa Catarina, fui da Igreja Metodista no Mato Grosso do Sul e sou metodista aqui na Paraíba. Mesmo tom de voz. O mesmo tom de voz. Que aí tem os dogmas da igreja, né, a tradição da igreja toda. Então é engraçado que eu senti isso no Brasil inteiro, que em qualquer igreja metodista que eu entro, eu me sinto em casa, porque eles falam a mesma
fé, a mesma doutrina. E, né? religião ele já tem essa característica de ter um tom de voz muito, já muito fortalecido, né, com bases muito fortalecidas. E aí isso, de fato, favorece. É um ótimo exemplo de reflexão do que, né, vamos dizer assim, vários grupos religiosos, eles acabam promovendo, né? A gente consegue aprender muita coisa por religião e eu acho que a gente podia fazer, lá no futuro, um vídeo falando sobre isso e falando como que as grandes marcas, elas são bem parecidas com religião. Eu acho que é algo... Tem umas que até viram seitas, algo né? bem legal. Existe um livro chamado... Já passou 1 minuto, Fábio. Já passou. Deixa esse livro para o próximo podcast, eu comento sobre ele. Já fica aí um chamado para o próximo episódio. Exatamente. Um abraço para você, bons insights. Um abraço, gente. Compartilha, chama todo mundo para assistir. Tchau, Abraço, tchau, tchau.